Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou homem, sou negro, eu tenho cabelo cortado bem baixinho, estou sentado, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, visto uma camisa preta, um jaleco branco e atrás de mim tem algumas frases. Caminho da Educação e Prefeitura de Feira de Santana. Pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre a crise e o fim do Império do Brasil. E hoje, um desses elementos do colapso do Império que a gente vai estudar é o fim da escravidão. A gente, em aulas anteriores, deixou bem claro o quanto que a escravidão estava no coração da vida do Império, em toda perspectiva, tanto econômica quanto social. E hoje a gente vai perceber, vai estudar como o sistema escravista que existia no Brasil deixa de existir e o quanto que isso tem a ver com o processo de colapso que o próprio sistema imperial existia. Então, a gente vai começar estudando a partir da lei do ventre livre, onde vai falar um pouquinho sobre o movimento abolicionista e, no final, falar sobre a abolição e também especular um pouco sobre as consequências e os limites que a abolição teve para a existência da população negra no Brasil. Pois bem, a Lei do Ventre Livre de 1871, ela é um elemento central desse processo de colapso da escravidão e do regime imperial. O que é que ela dizia? Ela dizia que os filhos de mulher escrava que nascerem do império desde a data dessa lei serão consideradas de condição livre. Essa grafia já da época foi copiada do próprio texto. Ou seja, quem nascesse filho de mulher escrava já nascia livre. É, era uma lei que, na prática, ela acabou tendo pouco impacto, pouca aplicação, só que ela gerou muito burburinho, muita confusão naquela época. Os grandes proprietários de escravos ficaram incomodados porque, na perspectiva dele, uma coisa era você libertar um escravo, você sendo o senhor, você vai e liberta o seu escravo. Outra coisa é o governo chegar lá e fazer uma lei libertando o escravo. Eles achavam que isso poderia suscitar uma independência maior, porque o escravo não ia ter uma relação de uma dívida na perspectiva deles em relação ao senhor. Ele estava sendo libertado pelo Estado. Isso já cria uma grande celeuma, uma grande tensão, e faz acirrar mais ainda o ânimo no final do século XIX. Ou seja, apesar da lei ela não ser plenamente aplicada, ela é um elemento central para tensionar as relações entre escravizados, senhores de escravos e o Estado brasileiro. E essa tensão, ela se manifesta muito na forma do fortalecimento do movimento abolicionista no Brasil. O movimento abolicionista, o nome já diz, é um movimento de personagens que resolvem se engajar pela libertação dos escravizados e pelo fim desse regime no Brasil. Aí tem a imagem de alguns, como o André Rebouças, o Luiz Gama, o Joaquim Nabuco e o José do Patrocínio. São todos esses personagens membros do movimento abolicionista. Cada um tem um perfil, as histórias de vida desses personagens, os discursos, vale muito a pena. Quem quiser se aprofundar no assunto, recomendo firmemente, vai lá no Wikipédia, pesquisa essas histórias de vida, porque é muito bacana. E as lições que esses personagens traziam. Então, pessoal, o movimento abolicionista ele se engaja muito no final do século XIX para apressar
esse processo de emancipação. E uma série de estratégias eles adotam: a defesa judicial dos escravos, para que muitos conseguissem judicialmente conseguir a libertação, outros vão pela linha também de pagar a alforria de certos escravizados, mas o grande foco era abolir permanentemente a escravidão no Brasil. E pouco a pouco o movimento abolicionista ele vai ganhando espaço dentro do Império e chegando até a influenciar as discussões que havia entre os políticos do Império, de modo que quando chega no final do século XIX, a escravidão já era uma instituição em muito declínio no Brasil. E ela acaba oficialmente no ano de 1888, quando a Lei Áurea, no dia 13 de maio, extingue a escravidão no Brasil. Está aqui um texto, uma fotografia, né, uma imagem do Gazeta de Notícias, um jornal da época, dando essa norma, né? Declara extinta a escravidão no Brasil, a princesa regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro II, vai saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte, ou seja, a Assembleia Geral, os deputados foram quem votaram a Lei Áurea e Dona Isabel, como filha do imperador que estava exercendo o cargo naquele momento, é quem assina a lei. É declarada a extinção, desde essa data da lei, a escravidão no Brasil, e revogam-se as disposições de contrário. Está aqui a imagem da princesa Isabel, que ela é colocada sempre como a principal, o principal nome em relação ao fim da escravidão, mas a gente não pode esquecer também que a abolição da escravidão tem muito mais a ver com a articulação e a luta de um movimento abolicionista que vinha se fortalecendo muito e é um atendimento à demanda dessas pessoas do que a princesa Isabel. É muito mais luta negra do que uma ação da princesa. Isso é muito importante que se saiba. Até porque a princesa ela nem era em si a chefe de Estado do Brasil, né? Quem era o pai dela, o Pedro II. Ela estava simplesmente como regente, exercendo a função daquele momento. E a gente chega naquele ponto, os limites, né? Ok, a abolição veio, a escravidão acabou, mas o que se faz com essas vidas que tinham sido libertas? Pessoal, é importante lembrar, como eu estou colocando, que ao longo do final do século XIX, o regime escravista ele vai experimentando uma decadência. As demandas e as lutas dos abolicionistas vai colocando uma lenta degradação desse regime. E as pessoas foram se libertando ao longo desse processo. Ok, a Lei Áurea tem sua importância? Tinha, mas já era uma instituição enfraquecida. Muita gente já tinha se libertado nesse caminho. E para atender essa situação, os próprios proprietários rurais de escravos, eles percebem que aquele caminho de utilizar a mão de obra escrava já estava caindo em desuso. E eles vão procurar mão de obra estrangeira, imigrantes, para ocupar esses espaços. Eu falei disso algumas semanas atrás. E aí a gente tem uma situação que torna bem complexo o processo. Os negros são libertos, não são mais escravos, mas os locais de trabalho que eles ocupavam, eles não passam a exercer como trabalhadores livres, porque esse lugar passa a ser ocupado pelos imigrantes. E aí fica muito complicado essa introdução do negro livre na sociedade brasileira. Ele fica numa situação de muito desalento, sem eira nem beira, principalmente no caso de São Paulo, onde não havia quase nada a ser feito e eles ficam numa situação de desalento, sem acesso à terra, sem emprego, sem trabalho, e isso explica muito do nosso problema social hoje no Brasil. No Rio de Janeiro, eles até conseguem alguns subempregos, porque havia lá uma certa tradição do escravizado trabalhar
essas atividades comerciais, onde eles conseguem se inserir. Mas no caso de São Paulo, que era a principal região do Brasil já naquela época, a situação é bem complicada, como é no Brasil todo, né, gente? Como é no Brasil todo. E isso explica muito da situação do negro na cidade brasileira. Então, quando a gente pensa, quando a gente vê o desemprego negro ser maior, a gente vê a escolaridade do negro ser mais baixa, a gente vê toda a dificuldade que o negro tem de ascender socialmente, a gente tem que levar essas questões em conta. A gente tem que estudar história para aprender e conseguir entender o momento da gente, levando em conta tudo o que aconteceu. Não pode ficar vendo a trajetória individual de uma pessoa e querer ser juiz da vida dos outros. A gente tem que entender o processo. Por isso vocês estão aí me assistindo dessa aula. E é isso, né? Tem uma música do Rapa que eu acho que fala um pouco dessa situação do negro no Brasil hoje, né? Que eu gosto muito, eu vou compartilhar com vocês só um trechinho. Quem tiver interesse, ela chama Rodo Cotidiano, vale a pena assistir. Solta, subia a manga, amarrotada social, no calor aluvinho, não tinha caneta nem papel, e uma ideia fugir era o outro cotidiano, era o outro cotidiano, o espaço é curto, quase um curral, na mochila amassada, uma quentinha abafada, deu troco a troco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. Oh, 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 oh. My brother, oh, 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 oh. Aí vocês vão aproveitar para escutar o resto da música e tentar fazer uma reflexão sobre as lutas, a dificuldade e com que o negro no Brasil passa nos dias de hoje, né? E para seguir a tradição, né, eu vou deixar para vocês uma pequena reflexão que vocês vão me responder na forma de um pequeno texto. Vocês vão refletir sobre a importância da abolição da escravatura, mas vão levar em conta também os limites dela. Vão falar da situação do povo negro do Brasil hoje. Nessa linha, né, gente? Claro que a abolição tinha que vir, claro que a abolição era necessária, claro que a abolição é fundamental, claro que você não pode construir um país sobre a mão de obra de escravo. A escravidão foi uma vergonha, uma mácula na nossa história. Isso tudo é evidente. Mas a gente tem que pensar também nos limites dessa abolição e não pensar a abolição como um evento lá do século XIX que aconteceu e acabou, mas pensar em que ações, que medidas, que demandas a gente tem para o Estado brasileiro, para o governo brasileiro, no sentido de garantir que essa abolição se afirme, se confirme e que de fato ela aconteça na vida de cada negro que existe no Brasil. É isso. Eu deixo com vocês o meu abraço. Estou ansioso para vê-los e até lá, gente. Tchau.